O assunto agora é podermos receber com o maior carinho, com a maior atenção, aqui nos estúdios dos Campeões da Bola, uma figura importantíssima, né, para a história cultural, para a história musical de Araraquara, para a história esportiva de Araraquara. E se não bastasse tudo isso, né, não bastassem as qualidades que ele tem, graças a Deus, ele é um grande amigo dos Campeões da Bola e um grande torcedor da Ferroviária. Mas o assunto de início aqui no nosso Balanço Geral de hoje é o lançamento de um livro, mais um livro, né, do professor Moacir Carlos Júnior. E esse lançamento vai acontecer amanhã e o Moacir, entre outras razões, está aqui para falar disso. Maestro, professor, torcedor da Ferroviária, grande amigo, educador. Moacir, um abraço, uma alegria imensa tê-lo aqui no nosso Balanço Geral de hoje. Seja bem-vindo. Boa noite, Zé Roberto, Marquinhos, todos que acompanham o Balanço Geral. O motivo de alegria maior que o meu não existe, né? Sempre poder participar e trocar umas ideias com vocês, comentar algumas coisas que a gente faz, sempre pensando em contribuir com a cultura, com a arte, com a música. É motivo mesmo de uma alegria muito grande. Bem, amanhã você vai lançar mais um livro. Falei um pouquinho dele, né? É mais um, eu faço questão de enfatizar isso. Mais um. E depois eu vou perguntar quantos. Na verdade, esse livro ele já foi lançado em São Paulo, num evento promovido pela FIPESP, que é a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Eles promoveram de 4 a 8 de agosto a Festa Literária da FIPESP, onde os associados escritores puderam apresentar seus trabalhos. E, para minha alegria, o livro ficou pronto 2, 3 dias antes. Então, foi o momento ideal para eu poder apresentar o Pra Pensar e Cantar Colorindo. Esse livro, como tudo que eu escrevo, é sempre voltado para despertar nas pessoas uma consciência sobre os valores, né? Você sabe muito bem, você acompanha há muito tempo. Eu tive uma vida voltada para o ensino, foram 23 anos em sala de aula, e parece que eu aprendi, né, a passar para as pessoas aquilo que eu acredito que possa auxiliar na vida das pessoas como um todo, né? Questão de postura, questão de comportamento. Então, o Pra Pensar e Cantar Colorindo, ele tem essa preocupação, destacar valores. Então, tem história que fala sobre a humildade, tem história que fala sobre a paciência, tem história que fala sobre a responsabilidade. Tudo escrito em forma de verso, que eu não deixo de destacar, que cada vez que você trabalha com rima, já tem som na história, né? Sim. O brincar com rima já é uma aula de música, né? E o lance interessante desse trabalho é que ele dá a oportunidade para a criança e para o adulto também, que quiser se distrair, eu mostro aqui, de poder ele mesmo fazer a pintura das ilustrações. Ah, sim. Esse trabalho ele foi escrito, e eu tenho a participação de um grande amigo em São Paulo, Douglas Galindo, que é um artista que já tem uma experiência muito larga, que me deu assim, a oportunidade de fazer outras coisas com ele na época da editora Paulus, no começo dos anos 2000. Eu estou muito contente com o que ele conseguiu passar. A gente pensa e o outro tem que estar em sintonia para que as coisas caminhem bem, né? E eu estou assim, muito animado. Aconteceu, então, o lançamento em São Paulo e amanhã, dia 26, sexta-feira, às 16h30, eu vou fazer a apresentação desse material na sede regional da FIPESP aqui em Araraquara. É um trabalho, um momento, né, voltado para os associados da FIPESP. Então, a pessoa que coordena isso, a Lidiane, está fazendo todo o meio de campo, o contato com os associados que possam se interessar em participar. E eu vou fazer uma abordagem sobre esse material, que eu tenho certeza vai auxiliar muitas pessoas nessa questão da leitura e da música, porque tem música também, né? Agora, o professor, você falou do Douglas Galindo, Galindo, né?
Ele é o responsável, portanto, pelas ilustrações. Ilustrações. E olha, a capa é linda, né? Que trabalho maravilhoso de ilustração para pensar e cantar colorindo. Enfim, é realmente um artista do mais alto nível, né? E o Douglas, ele é uma pessoa, ele sabe disso. Aliás, eu até mandei o convite para ele poder acompanhar o Balanço Geral. Ele tem a capacidade de perceber aquilo que eu gostaria que ele percebesse. Sim. Né? Então, quando ele me manda as provas, né, para eu dar uma olhada, todas as vezes eu me emociono. Porque eu falo, meu Deus do céu, parece que se fosse eu um desenhista, eu teria feito isso. Né? Sim. E outra, uma pessoa também que tem uma visão, coisa que eu não tenho, confesso que eu não tenho. Eu falo que eu sou o homem das cavernas. Né? O que eu gosto de fazer é pensar, escrever, cantar. Esse contato com a tecnologia não é muito do meu feitio. E ele, outro dia, conversando comigo, falou, nossa, Moacir, você tem tanta coisa registrada, né? Você disse muito bem aí, é um período de trabalho muito longo e a gente foi registrando tudo isso. Antigamente com os VHS, né? Sim. Depois com os DVDs. E ele falou, você precisaria ter um canal no YouTube para poder disponibilizar para as pessoas essa história, né? Esse acervo, né? Pois é, porque na verdade, o Zé Roberto, a gente faz as coisas não pensando nisso, mas não deixa de ser capítulos da história. Sim, sim. Né? Você na área esportiva, eu na área cultural, mas nós estamos sempre juntos. Sim. Você tinha um programa muito bacana às segundas-feiras que acontecia Era no Arte Bola, o Botequim, né? Esportivo. Isso mesmo. Que vai voltar aqui, né? Que era uma coisa assim muito interessante, porque você fazia a fusão muito perfeita da questão do esporte com a questão musical. Sim. Eu participei algumas vezes a seu convite, então era muito bom você conhecer um ex-atleta que agora atua numa outra área, né? Embora esportiva, mas não dentro do campo, né? Mas na parte administrativa, na parte assim de comando. E de repente eles estão te ouvindo cantar. Né? Eles estão fazendo essa leitura de que é possível facilmente você juntar tudo. E é como no caso dos hinos, né? Sim. O que sim. são os hinos, senão a representação sonora do esporte? É verdade. Né? É verdade. E o Douglas Galindo, com essa história, acabou criando para mim um canal no YouTube. E eu tenho recebido assim o tal do feedback, né? Uhum. De pessoas que acompanham e comentam. Então, tudo isso graças ao Douglas. Então, Douglas aí de São Paulo, recebo o meu abraço, amigo, e agradecido. Ô, Moacir, quantos livros até agora? Deixa eu pensar aqui. Esse aqui acho que é o sexto. É o sexto. É o sexto. Mas eu vou adiantar para você uma coisa interessante que deve acontecer em 2026. Durante 23 anos da minha vida, eu trabalhei diretamente com um aluno de sala de aula. Até que em 96, eu fui designado a ocupar o cargo de diretor de divisão de cultura aqui no município de Araraquara, e eu não poderia mais manter um pé no estado e um pé no município. Eu tive que fazer uma opção. Sim. Então eu deixei a sala de aula, mas continuei tendo contato com crianças, porque eu tinha meus projetos, né? O projeto Coral na Escola, o projeto Doce Flauta Doce. E isso fez com que eu não me desligasse da questão educacional. Então, como é que eu resolvi esse problema? Eu não tinha mais o aluno, mas eu queria que o aluno cantasse. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho de capacitação de professores para que eles levassem a música para a sala de aula. Porque o que acontece? Não é todo mundo que tem essa disposição de pegar um grupo de crianças, um grupo de adolescentes e trabalhar com música. Não é fácil, né? Mas é muito possível, porque todo mundo gosta de cantar. Então aí entra um pouco essa percepção do professor, o que ensaiar, o que fazer, como motivar. E eu desenvolvi
junto com uma consultoria pedagógica em Ribeirão Preto, tantas palavras, muitas oficinas por esse mundo afora. O que eu fazia? Mostrava para as pessoas que não tinham o preparo que eu tive, que não tinham a experiência que eu tive, mostrar o caminho das pedras. Tá? Então eu tinha as minhas apostilas onde eu me apegava ou nas minhas canções, ou em canções folclóricas, ou em clássicos da música popular brasileira, e passava os fundamentos da música, nessa questão de tempo, de ritmo, né, as propriedades dos sons. Trabalhava a questão da sonoridade, trabalhava a questão do canto. Porque por mais que as pessoas pensem que não, cantar não é fácil. Cantar não é fácil. É como tomar água. É como tomar água. A gente sabe que tomar água é uma coisa assim, teoricamente fácil. Mas se você não prestar atenção, você engasga. Né? Então tem que ter essa coordenação de você engolir e respirar. Né? Então o meu papel diante dos professores era esse, tentar mostrar o caminho das pedras, porque isso ia significar para eles uma realização muito maior. Porque o olhar do aluno para aquele professor que traz algo a mais para ele é diferente. A figura do professor é uma figura especial. Sim. Mas aquele que proporciona para a criança, ou para o adolescente, para o jovem, esse contato com a emoção, isso não tem preço. Então, eu estou dizendo isso porque, tudo correndo bem, começo de 26, deve sair um Para Pensar e Cantar para o professor. Né? Então, a pessoa vai ter condições... É como se estivesse tendo contato comigo e eu dizendo, olha, você faz isto, você faz aquilo, você não faça isso, você não faça aquilo. Por exemplo, quando se fala em canto, eu dou muita importância para isso. Da mesma forma que a gente, quando vai comprar um sapato ou comprar uma roupa, a gente experimenta. Né? Se eu calço 40 e coloco um sapato 39, não vai dar certo. Não vai dar certo. E há quem diga que a pior dor que tem é a dor do sapato apertado. Não é fácil, não. Não é fácil. E se você coloca um 41, vai ficar folgado e você não vai ficar confortável naquele calçado. Para cantar é a mesma coisa. Né? A gente tem que, é um termo técnico, né? A gente tem que saber a tessitura exata para onde a criança vai colocar a voz. Até como forma de respeitar o alcance vocal deles. Então, não quero ser um crítico da música sertaneja, pelo contrário, tem muitas canções que trazem uma mensagem, mas o grande problema é a forma como cantam. Canta-se muito no registro fora do normal, e a gente, quando quer cantar junto, não consegue. Consegue. E quando você esforça demais, o que acontece? Você traz prejuízo para as suas pregas vocais. E a gente compra uma camisa pela internet, você compra um relógio no shopping, você não compra as pregas vocais. Você tem que preservar, e você, a vida toda, precisou delas para fazer o sucesso que você fez ao longo da sua carreira toda. Então, a minha função vai ser justamente essa, o livro do professor, onde ele vai poder, então, conhecer alguns macetezinhos, alguns segredinhos, que com certeza vão ajudá-lo em muito a levar a alegria e o prazer para suas aulas. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um assunto que me interessa muito, entre os outros que estão sendo abordados aqui. E temos muitas mensagens para o professor, maestro Moacir aqui, né? O Rodolfo mandando mensagem aqui dizendo o seguinte, maestro, a voz do maestro, que além da simpatia dele, a voz dele transmite paz. A mensagem do Rodolfo e da Valéria aqui, voz de veludo. O Carlos Eduardo Piquel Pérez, que é um amigo e um parceiro dos Campeões da Bola, dizendo o seguinte, professor, o senhor lembra do meu pai, o Eduardo Pérez, que cantou no coral por mais de 30 anos, bagunçando o cabelo das mulheres na época, mesmo. Chamadas de primeira e segunda voz? Isso mesmo, grande Eduardo. Está assistindo o senhor lá. E tem uma mensagem aqui que eu pedi para o senhor mandar um abraço quando o senhor visse ela, mas a gente vai mandar esse abraço ao vivo porque ela está assistindo aqui, a Flávia Demore. Opa! Meu amado pai, acompanhando vocês com o meu filho João. Então, um abraço para a Flavinha, que é uma amiga de anos. E ao seu neto, né, o João, né, que está acompanhando aí o vovô aqui com a gente. E, Joãozinho, você perguntou agora há pouco quantos livros, né? O anterior a este se chama Amor com Amor se Paga. E eu escrevi esse livro para o Joãozinho. Que legal. Porque o Joãozinho, né, porque é meu neto, ele é um menino fantástico, ele é um menino carinhoso, inteligente, mas ele não é diferente das demais crianças.
né? Também gosta de tomar sorvete, também gosta de jogar bola. Agora, esse livro que foi escrito especialmente para ele, inclusive com música, entrei em estúdio, gravei a canção, eu tento colocar o João Pedro como sendo o arauto, né? Ele falando em nome de todas as crianças do mundo. Será que as crianças que estão lá na Ucrânia, querendo brincar, são diferentes do João Pedro? Claro que não. Será que as crianças lá na faixa de Gaza que querem brincar são diferentes? Não são. Querem respeito, querem atenção, querem que carinho, brinque com elas, querem que cantem com elas. Então foi uma coisa que me trouxe uma alegria muito grande, até porque ninguém sabia dessa realização, né? O pessoal de casa ficou até um pouco bravo comigo, porque eu escrevi tudo na surdina, né? Passou por revisão, o Douglas Galindo fez a ilustração, foi muito feliz, o Paulo Russi foi o responsável pela gravação, coisa que ele faz já há muitos anos comigo, desde 92, e ficou um livro muito legal. Uma escola de São Manuel, Colégio Olos, acabou adotando. O João Pedro foi junto para fazer a tarde de autógrafos. Então, tudo isso a gente faz pelo neto e já fez pelos filhos e faz por todas as crianças de uma forma geral. E tem um outro amigo que também é professor, como o nosso professor e maestro Moacir, que é o professor Luiz Comanini, que é um internauta e ouvinte dos Campeões da Bola há muito tempo. Um abraço, professor. Poço de sabedoria. Professor Moacir. Bondade. Mas é engraçado essa questão da voz, né? Coincidentemente, hoje eu recebi uma mensagem, porque você recebe sempre, o Marcos também, algumas coisas que eu escrevo, eu sempre procuro fazer uma amarra, né? Entre a mensagem e uma canção. E interessante que eu mandei hoje o My Way, né? Um grande sucesso. Um grande uma sucesso. Música linda. Que foi um hino na voz do Frank Sinatra. E eu escrevi uma versão, né? E disparei, falei alguma coisa e tal, e disparei pelos meus contatos, né? Não me lembro agora quem foi a pessoa, mas colocou a mesma palavra que essa pessoa agora há pouco, Rodolfo, né? Falou assim, Rodolfo, puxa, o senhor tem uma voz que passa paz. E eu fico contente, Zé Roberto, pelo seguinte: nós somos mensageiros da paz. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai para a paz. Por isso que não dá para entender por que a gente chega num momento como agora, em que o mundo está de cabeça para baixo. Totalmente. Você entra na internet para ver alguma notícia, é só a questão do poder. Sabe? Eu tenho mais força do que você. Eu tenho um arsenal melhor que o seu. Eu posso destruí-lo sem sair daqui. Eu tenho uns drones equipados. Meu Deus do céu, não foi para isso que a gente vê. Então, quando a pessoa diz alguma coisa nesse sentido, eu fico pensando, meu Deus, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Cada um dentro da sua área, da sua condição, do seu talento, tem que fazer alguma coisa que seja benéfica para o próximo. Tá? Porque aquilo que a gente sabe muito bem, a nossa passagem aqui é muito rápida, e nós temos a oportunidade de fazer algo para a gente evoluir. E aí, é como a questão do canto, né? Eu, durante 30 anos, regi o coral da cidade, durante mais de 20, regi o coral da universidade, dirigi o coral Telesp, coral Unimed. Eu sempre vi nesse trabalho que os meus integrantes me ajudavam a fazer, porque a minha parte era importante, mas não era mais importante do que a dos cantores. Inclusive o Eduardo Pérez, aí, que o Carlinhos falou agora há pouco, né, que ele gostava de brincar e tal. Mas o detalhe é que a gente vive, exercita a caridade quando você canta. Sabe por quê, Zé Roberto? Porque você para montar um repertório, você não faz de um dia para a noite. São ensaios e mais ensaios e mais ensaios. E repetições e mais repetições. Aí você monta alguma coisa bonita. Você guarda para você? Não. Você oferece para um público. E aí o momento de se contrariar a matemática. Porque você dá a emoção e você fica com mais. Porque, geralmente você tem 2 balas. Você dá a bala para uma criança, você proporciona alegria para ela e você fica com uma. Emoção não. Você dá e fica com mais.
uma coisa que eu aprendi lá na Casa Betânia, cantando para as meninas que são assistidas pela casa. E o dia que o presidente falou isso, eu fiquei realmente preocupado. Falei, meu Deus do céu, que responsabilidade que a gente tem, né? De marcar os momentos das pessoas de uma forma assim muito, muito pura, porque o canto é uma coisa que vem da alma e não tem como ser mais pura. Né? Moacir, falando de corais, e coral é uma coisa que eu adoro, que eu admiro muito, e você, como acabou de revelar aí, tem boa parte da sua vida, né? Então, ou teve muito boa parte da sua vida com essa responsabilidade de organizar, de formar, de dirigir corais, né? Eu me lembro do coral da Uniara, o coral da Unimed e tantos outros que você pode mencionar aí. Existe essa possibilidade de que, de repente, você possa voltar com isso? Então, Zé Roberto, você sabe que a pandemia ela atrapalhou a vida de todo mundo, inclusive a minha. Sim, né? sim. Eu tinha iniciado um trabalho na Unimed com funcionários, depois as pessoas diziam que os agregados, né? Vinha o namorado de um, vinha o esposo da outra, e o trabalho já vinha com 9 anos praticamente de atividade. Foi esse coral que esteve conosco na TV Ara, né? Na TV, não. Na TV Ara não. TV Ara foi um catado. Era um grupo acho que 10 ou 12. Tem essa foto até hoje. Até hoje não, para sempre. Né? Aquele dia foi um grupo, não me recordo, talvez umas 12 pessoas. Eu também não, tenho mais. Era mais? Eu também tenho essa foto. Aí quando veio a pandemia, março de 20, eu recebi um telefonema da Unimed, nem precisaria me explicar, eu já sabia da dificuldade da gente, naquele momento, continuar com a atividade. Como é que você ia reunir 30 pessoas numa sala, guardando 1,5 metro, 2 metros de distanciamento de cada um? Né? Só que a pandemia acabou. A pandemia acabou e não houve mais contato. Né? Embora, era interessante isso, os componentes do grupo me pressionavam às vezes, você vai ter, não vai ter... existe a possibilidade, não sei se remota ou não, de voltar a cantar, mas não com aquele tipo de responsabilidade que se tinha antes. Sim. Qual o tipo de responsabilidade? Você preparar repertório para apresentar no teatro, participar de festivais, levar o nome de Araraquara para fora. Não, pelo prazer de cantar. Sim. Né? Então já tem pessoas que se olha que você falar, a gente brincava, né? Que você falar no telefone, vamos, vou responder, tô dentro. Né? Tô dentro. Que bom, que bom. Até porque em casa mesmo a gente conversa sobre isso e vem sempre à tona essa ideia. Tem tanta coisa bonita escrita, por que deixar isso guardado numa gaveta? Né? Numa gaveta. E trancado, às vezes. E trancado, E eu não gostaria mesmo que... Por isso, quando as pessoas me pedem músicas, é com alegria que eu digo isso. Tem um coral em Lençóis Paulista, regido por uma grande amiga minha, a maestrina Isabel Cristina. Já me convidaram várias vezes para assistir às apresentações. Um repertório com 12 músicas, 6 músicas minhas. Né? Aí você pergunta, por quê? Porque a Isabel gosta de você, porque a Isabel é colega de turma de faculdade. Não, porque... talvez a maneira que eu escreva seja uma forma assim mais viável para as pessoas cantarem em coral. Porque não é fácil. Você pega uns arranjos, o bar só faz pó, 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 pó. Sabe? A linha principal fica só para os sopranos. Então eu desenvolvi uma maneira de escrever onde eu coloco a linha principal, ora para um naipe, ora para o outro. Até dou esse exemplo. É como se eu fosse um garçom. Eu não vou servir só uma mesa. Sim. Eu tenho que servir todas as mesas. Mesas. Todo mundo tem que experimentar o salgadinho quente que foi feito ali na cozinha. Sim. Entende? E tem dado muito certo. Desde 89, para ser preciso, para cá, vindo de um festival... Quase 40 anos, quase a idade dos campeões da bola. Vindo no Festival de Corais e Poços de Caldas, o Festival Camargo Guarnieri, da minha grande amiga Maestrina Valderez Medina, eu comecei a escrever as músicas que eu queria trabalhar com os coros. Por quê? É como se eu fosse um técnico de futebol. Né? Não me adianta
montar uma tática de cruzamento. Olha a ligação da música com o esporte aí, né? Eu dando meus pitacos como técnico. Não adianta eu montar uma tática para cruzar a bola na grande área se eu tenho um cara de 1,60 m com a camisa 9. Então, ele é bom? Ele é bom. Vamos entrar por baixo, vamos entrar aqui, bola rasteira. Tá certo? Então, eu tive essa felicidade de ter esse estalo. Por que não fazer uma coisa mais leve, onde cada um possa experimentar a alegria de cantar a linha principal? E vou contar uma coisa para você que me marcou muito. Eu tive a oportunidade de cantar para vários artistas. Músicas de grandes artistas para o próprio artista. Sim. O que é uma responsabilidade incrível. Teve um ano que... Uma das vezes que o Almir Sater veio para cá, uma apresentação que ele fez no Clube Araraquarense, e eu tinha escrito o Tocando em Frente. Sim, que é um hino, né? Que é um hino, é uma coisa maravilhosa, né? Você nem precisa cantar. Se você declamar, ando devagar porque já tive pressa. É isso que funciona. É isso. Sabe? A gente chora, a gente ri, essa é a vida. Né? E o coral, na época, o coral da universidade, tinha preparado essa música. Eu falei, puxa, é a oportunidade de cantar para o Almir Sater. Aí fui conversar com o empresário. Geralmente eles são um pouco difíceis de você convencer. Não, mas no palco. Eu falei, não, a gente não quer subir no palco. A gente não quer cantar para o público, a gente quer cantar para ele. Para ele. O momento que ele vier passar o som, por exemplo, a gente pode estar num cantinho e lá o clube tem não sei se ainda tem, um espaço de funciona a biblioteca, a gente fica ali. E não deu outra. Aí ele concordou. Aí, tudo bem, é rápido. Falei, não, vou cantar uma música para ele apenas. Mas não falei que música era. Sim. Aí o pessoal ficou preparado nessa sala, nesse espaço que eu comentei há pouco. E o Almir Sater chegou. Essas imagens, inclusive, estão no YouTube, que as pessoas podem comprovar o que eu vou dizer agora. Eu tive a oportunidade de assistir, me emocionei com isso tudo. E foi legal porque ele é um artista fantástico, né? Consagrado, mas ele demonstra assim, uma certa surpresa quando ele vê o pessoal posicionado. Aí eu falei para ele, falei, olha, mais ou menos disse, você sempre emociona a gente. Nós gostaríamos hoje de devolver essa emoção para você. Porque eles são iguais a gente. Sim. E comecei a cantar. Pra você ter uma ideia, Zé Roberto, para escrever esse arranjo do Tocando em Frente, eu ouvi acho que umas 5 ou 6 interpretações diferentes. Maria Bethânia. Inclusive a dele. José Augusto, a dele com o Renato Teixeira. Várias. A minha era diferente. A minha era para coral. A minha tinha encadeamento de vozes. Sim. E a gente apresentou. Quando terminou, ele aplaudiu, assim como algumas pessoas que estavam ali também o fizeram. Aí ele falou uma coisa muito séria. Ele falou, olha, normalmente, quando acontece um momento como esse, a gente costuma dizer, poxa, que legal, né? Valeu a pena, valeu o esforço. Ele fala assim de uma forma meio cantada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso ficou na minha memória. Tem muita arte aí. Quando ele falou isso, tem muita arte, eu já me senti o regente mais privilegiado da face da terra. E aí as meninas chamaram para que ele viesse fazer a foto. E ele, muito simpático, foi até o grupo. E nesse momento ele me pegou pelo braço e disse assim, uma das mais bonitas interpretações da minha música que eu já ouvi. Que beleza, né? Aí você pergunta para mim, o que tinha de diferente? Tinha o ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Numa voz. Na outra, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Então, e quando... Eu até me arrepio quando eu falo isso, porque a hora que um está cantando a linha principal, os outros seguram o volume. Sim. Que é como se tivesse um holofote e você desse um foco em quem está, na verdade, precisando de um foco. Tá? E quando o naipe diferente investe, né? Começa a cantar a parte principal, todo mundo dá uma segurada. Essa dinâmica é uma coisa que
que contagia a gente. E aí é que eu falo para você que as pessoas que cantam em grupos corais e têm essa percepção, não larga mais. Sim. O caso do Eduardo, o Eduardo sempre foi brincalhão, ele gostava mesmo ele desmanchava o cabelo das componentes da frente, né? Era brincalhão. Mas o Eduardo ficou, se não ficou 30 anos, ficou quase isso comigo. Quase isso comigo. E não... Ele tinha uma garagem de automóveis, do Edinho Automóveis, subi no Rua 2, lá em cima, perto dos Bortoloso, e eu entrei para ver um carro, eu não o conhecia, e ele mostrou um carro, eu fui, quanto custa, que ano que é, aquela conversa de quem quer comprar e quem quer vender. Eu falei, então tá bom, eu volto outra hora, né? Ele falou, não vai comprar o carro? Eu falei, não, eu vou conversar lá em casa, né? Ele falou, não vai, né? Eu falei, no momento não. Ele falou, mas eu posso cantar no seu coral? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar para ele, que foi dizer, pois eu posso cantar no seu coral? Eu falei, claro que pode. E ele, durante muito tempo, nos ajudou, né? Você falou do Almir Sater, né? Mas não foi só Almir Sater. Muita gente, muitos artistas tiveram o privilégio de ouvir músicas deles, né? Que horas que termina o balanço geral? Não tem horário. Não tem horário. Na verdade, senão, um assunto como esse, a gente... Senão nós vamos emendar um de sexta-feira. Mas tem situações interessantes. Por exemplo, Guilherme Arantes. Esse ano parece que ele deu uma parada, né? Sim, sim. Dando uma descansada. Deu uma segurada. Um ano assim só de reflexões, aquela coisa toda. Mas ele vinha... Um ano sabático. Sabático, isso mesmo. Ele vinha para fazer um show no nosso shopping aqui, no Shopping Jaraguá. E eu tinha no repertório o Planeta Água, que talvez seja o maior sucesso dele, com mais de 30 anos, né? Mesma coisa, fui conversar com o empresário. Não tinha acordo. Não, porque não vai demorar. Não, porque ele tem o programa lá no shopping. Falei, não vai atrasar, é só cantar. Então tá bom. Ele estava hospedado naquele hotel próximo ali do antigo shopping, que foi demolido, né, no Tropical. Lá embaixo. Shelton Inn. Acho que é Shelton. Pelo menos na época, acho que era Shelton. Era Shelton, agora é Dain, que é da Rede Nacional Inn. E aí o que aconteceu? Eu posicionei o pessoal, ele desceu. E eu confesso que eu fiquei preocupado, porque ele estava assim com o semblante amarrado. Tem fotos, inclusive, porque eu tinha muito contato com o pessoal da IPTV, e eu falei, consegui, vamos cantar para o Guilherme Arantes. Então a equipe da IPTV veio fazer uma reportagem, depois colocou no jornal regional, tá? E aí que ele se posicionou assim perto da última, da fileira, com aquele semblante realmente carregado, e eu comecei a cantar, né? O Planeta Água, água, planeta água, babá. Terminou, não tinha público, era só ele, o empresário, o pessoal do hotel ali. Ficou aquele silêncio. Ele perguntou assim para mim, de quem que é o arranjo? Aí eu não tinha como fugir, né? Porque é meu. Canta outra vez. Uau! Eu olhei para o empresário e falou, como quem disse. Quem vai contra. Cantamos outra vez para ele. Terminamos de cantar, aí ele se pôs a falar. Nos convidou para participar do projeto que ele tem em Arembepe, na Bahia. E falou. E aí eu falei, bom, atrasou lá em cima? Pode ter atrasado, mas a culpa não foi minha, né? Porque aquilo que eu disse para você, o Zé Roberto, você, Marquinhos, todo mundo é igual. Sabe? O meu livro anterior ao do João Pedro, do Amor com Amor se Paga, se chama Cantando a Gente é Igual. Né? Todos nós somos iguais. O artista, o que é o artista? É um cara de uma sensibilidade sim. fora do normal. Sabe? Mas ele também chora, também tem dor de cabeça, sabe? Vive os seus dramas e problemas, né? Sabe? Questão familiar, questão financeira. Sabe? Deus não pressão de mídia, né? Deus não faria a diferença. Não, o artista não vai ter problema, sabe? Então eu percebo, quando acontecem situações como essa, o Roupa Nova mesmo. Sim. O Roupa Nova, uma das vezes que ele esteve aqui, que a gente fez uma apresentação, ainda brinquei com eles, falei, aquela música começo, meio e fim. Eu falei para eles, olha, nós vamos cantar uma canção para vocês, não sei se vocês conhecem, porque era sucesso deles. E começamos a cantar.
também está no YouTube, né? Como diz, o registro desse momento. E foi emocionante perceber eles cantando juntos, apoiado assim na coluna do hotel, da parede do hotel. E aí eles falaram um monte de coisa bonita, muito legal. O fã-clube deles colocou os comentários, né? Que foi muito legal em Araraquara, o coral da universidade. Aí um dos elementos, que eu não lembro o nome dele, ele com os olhos marejados, ele estava sendo entrevistado pela televisão, inclusive, e ele falou assim: eu achava que o mundo não tinha mais jeito, mas depois do que eu vi agora, e sai da frente da câmera. Aí você pegou Roupa Nova, uma banda que talvez seja a banda vida mais longa que nós temos em atividade. No Brasil. Né? E tem trabalhos dentro do navio, e tem trabalho no exterior, não sei quantos discos, não sei quantos DVDs. E a pessoa fala um negócio desse. Aí você pergunta, mas as suas vozes são vozes maviosas? Não. São donas de casa. Sim. No caso da Uniana, a maior parte era alunos da universidade. Né? Só que é aquela história. Ninguém é dono da verdade, Zé Roberto. Eu também não sou. Mas a gente procura fazer alguma coisa que atenda o público, que vai assistir alguma coisa que seja do agrado, e para aqueles que fazem o trabalho acontecer. Porque é duro você ensaiar e não sentir prazer. Sim, evidente. Sabe? Evidente. Não adianta, você não tem como participar de alguma coisa pela metade. Ou você mergulha de cabeça, aí que é o problema, porque aí você fica de um jeito que você não solta mais. Sim. Né? Mas é o caminho. Né? Mas são situações que eu falo para você, eu viveria todas novamente com a mesma alegria. Se tivesse começado tudo de novo, você começaria tudo outra vez. Gonzaguinha faria 80 anos agora, né? Marquinhos, é a nossa audiência e a gente vai para a etapa final, porque, na verdade, a gente gostaria de ficar muito mais tempo aqui com o Moacir, mas não vou deixar de falar da Ferroviária com ele também. Com aquela surpresa para ele também, viu, Zé? Tem a Flavinha, né, que manda um abraço aqui, a gente mandou um abraço para ela, que é a filha do maestro, né? A Flavinha e o Daniel, né? Um abraço aos dois amigos que a gente tem, né? A Flávia e o Daniel, que são os filhos do maestro. O Emerson Moutinho, que é nosso grande amigo e parceiro também. Boa noite aos campeões da bola, boa noite ao maestro. Que programa top, hein? Dizendo aqui, o Rodolfo mandando outra mensagem, tudo que o maestro faz é simplesmente fantástico. A família Monteiro, lá em São Paulo, grande abraço ao maestro. Eu tive a alegria de ver o coral que minha prima cantava aqui em São Paulo. Isso mesmo. E meu pai era um grande admirador do maestro, pessoa maravilhosa. Monteirão, isso mesmo. Tá ali em foto. Ali em foto. Então, o Mário Sérgio Galli parabenizando, né? O Renato Ferrari, né? O Ivo lá no Jardim América. Não tem como, né? Não parabenizar. E daqui a pouco é o torcedor afiano. Ô Guerra, não grava áudio, não dá pra ouvir, não. O Marquinhos, aqui o meu abraço ao Moacir Carlos Júnior. Eu tive o prazer de trabalhar com seu finado pai no Banco Cominde, aí em Araraquara. Banco Comércio e Indústria. Um abraço pro Guerra, uma pessoa muito querida. E vejo na figura do Carlos Júnior a mesma, Moacir Carlos Júnior, a mesma do pai, o Moacir Carlos, de uma sobriedade respeitosa e no mesmo sorriso do velho pai. Abraço. Puxa vida, Guerra. Eu tenho você na minha memória. Puxa, quando meu pai fazia meu pai chegou à auditoria do Banco Cominde, do antigo Comércio e Indústria. Sim, exatamente. E nós viemos para cá em 74 e meu pai veio para cá não para trabalhar na agência. Ele na auditoria fazia os relatórios dele aqui na agência. Então, viajava o Brasil todo, quando voltava para cá, ia fazer os seus relatórios e a gente ia ali para conversar, uma coisa ou outra, e eu estou vendo o Guerra andando ali pelo saguão. Puxa vida, ele está em Santa Catarina, né? Ele está em Blumenau. Blumenau. Um abraço, Guerra, um abraço. Ele foi, depois que o Cominde foi adquirido, né? Pelo América do Sul. Pelo América do Sul, ele acabou sendo transferido para ficar uns 3 anos lá em Blumenau e nunca mais voltou. Aliás, esteve recentemente aqui cuidando de negócios e passeio, mas formou praticamente quase toda a família lá, adora Blumenau, que aliás é uma cidade extraordinária. Tem o meu neto lá também fazendo engenharia de materiais, é uma linda cidade e o Guerra é um dos grandes amigos e dos grandes incentivadores dos campeões da bola. Agora, Moacir, vamos falar um pouquinho da Ferroviária, né? Porque eu quero até invocar aqui o testemunho do próprio Moacir, que nós temos um programa, uma entrevista específica, né?
Hoje nós estamos até antecipando boa parte daquilo que seria o material da entrevista que foi marcada, mas ainda não foi ao ar, né? Mas a gente vai fazer realmente essa live, vamos fazer esse podcast, que vai ser uma alegria imensa para mim. Nós vamos voltar com o Botequim Esportivo, agora com imagens e tudo, e você vai ser um dos nossos primeiros convidados, com certeza. Tô dentro. Tá dentro, tá dentro. Agora, e essa ferroviária, Moacir, também tem uma ligação, tem hino, tem tanta coisa, né, que faz você sofrer, vibrar muito com essa ferroviária, né? Eu posso falar do hino? Pode, Posso falar do hino? pode. Você não só vai falar, como a gente vai ouvir. Então, eu comentei com você que essa coisa de cantar é algo que contagia. Eu, quando me formei em Botucatu, logo em seguida eu mudei para Araraquara e eu fui trabalhar no Florestano Libute. Aliás, a semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 3, vai ter um jantar lá no restaurante Terraço com as pessoas que têm uma vida voltada para o bairro do Carmo. Exatamente. Né? Os comerciantes, exatamente, as isso aí famílias, né? E eu dia 3, né? 3 de dia outubro. 3 de outubro, lá embaixo, em frente à rodoviária. Exatamente. E eu vou estar lá, se Deus quiser, porque eu deixei um pouquinho da minha vida, um pouquinho bastante até. Foram 11 anos no Florestano Libute e 2 anos no Vitor Lacorte, que são as duas escolas mais marcantes, né, naquele bairro. Tive a oportunidade de trabalhar com o professor Rodolfo Telarol, né, um historiador famoso e importante para a história da cidade. E eu lembro que eu cheguei na escola, a primeira coisa que eu falei com o diretor, o senhor Aristides Bussador, de saudosa memória, uma pessoa que admiro, porque ele foi uma pessoa que teve essa visão da importância da música na escola. E eu propus para ele montar um grupo de crianças para cantar. Mas não tinha mais a música na escola, estava sendo retirado aos poucos. Sim. Então, como matéria, né? Como disciplina, nem era Como matéria, disciplina mesmo. E o que aconteceu? Não tinha hora para fazer isso. Então o que nós resolvemos? As crianças que terminavam a aula ao meio-dia não iam embora para casa. Ficavam um pouco mais na escola para poder ensaiar comigo. E aquelas que entravam a 1 hora chegariam mais cedo, com a oportunidade de se envolver também com o trabalho musical. E comecei a semear a música em escola aqui em Araraquara através do Florestano Libute. E o trabalho começou a dar resultado, porque eu falei para você agora há pouco, a questão de... Às vezes a pessoa não gosta de cantar porque ela não está confortavelmente, em termos de voz, se instalada. Então, a hora que ela percebe que ela tem um brilho a mais no canto, porque o canto é uma expressão da alma. Sabe? Não tem como não gostar. E aí, o governador na época era o Paulo Maluf. O secretário de Cultura era o Cunha Bueno. E o Maluf, não vou discutir aqui mérito, se era bom, se não era bom, isso não interessa. Mas ele, por ser também uma pessoa voltada para a música, ele toca piano, não sei se toca ainda, ele, através da Secretaria de Cultura, criou um movimento chamado MOCESP, Movimento Coral do Estado de São Paulo. Com qual objetivo? Fazer as escolas paulistas se envolver com o canto. E criou, dentro do MOCESP, os concursos, não eram festivais. Porque o festival você prepara o seu repertório, vai e apresenta. O público gosta ou não gosta, bate palma ou não bate palma. Você mostrou o seu trabalho. Você bate de frente com coros muito bons, bate de frente com coros mais ou menos, coros no seu nível, e você vai crescendo, né? Nesse contato com outras formas de regência, outros repertórios. E eu então inscrevi o coral do Libute nesse concurso. E foi interessante porque eu lembro que eu cheguei na diretoria e falei assim: professor, eu queria inscrever o nosso coral no concurso de corais do Estado. Nós íamos disputar
por Ribeirão Preto, que era Ribeirão Preto era a sede regional. Sim. Então pegava Sua Barretos, pegava ali Franca, pegava aqui Bariri, Bariri acho que não, acho que Ibitinga, Itápolis. Tudo para fazer o trabalho acontecer lá na Cava do Bosque. E aí ele falou para mim, tudo bem, eu acho interessante. Aí eu fiz um pedido para ele que eu falei, vou escutar ou não. Eu falei, sabe o que é, professor? É que eu preciso selecionar as vozes, porque é concurso. É concurso. Banca examinadora. Eu quero levar o que a escola tiver de melhor. E ele me disse, faz? Eu falei, então, senhor Aristides, mas acontece que na sexta série eu posso ter 3, da outra sétima série eu posso ter 4, até formar um grupo de 30. Ele falou, faz. Então, ele jogou nas minhas costas, sem que eu percebesse, uma responsabilidade ainda maior do que eu já tinha. Então, o que acontecia? Chegava no finalzinho do período, nos últimos 30 minutos, os professores, pela autorização do diretor, me liberavam aqueles alunos que eu já havia previamente selecionado. Exatamente. E comecei a trabalhar. Primeiro pegava o Diário Oficial. Todo mundo fala que o Diário Oficial, eu não sei se existe ainda, acho que existe. O pior jornal para ler, porque não tem uma ilustração, né? Só decreto, só inciso, só capítulo. Só... Bom, aí eu sentava com as crianças e falava, vamos analisar. O que eles vão julgar lá? Afinação. Fundamental, afinação. Não dá para brincar. Põe o ouvido para fora, vamos afinar, vamos acertar isso daí. Postura. Vocês não vão querer cantar de qualquer jeito, né? Eu quero um coro elegante. Temos que impressionar. E fiquei na cabeça deles. Item por item, disposição, ordem, enfim. E lá fomos nós para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, a banca julgadora, a gente tirava o papelzinho. Né? Então, a gente tinha que saber os 4 hinos pátrios, um deles você ia ter que cantar. Não podia ensaiar só. Então, se 4 hinos pátrios, uma peça de comum, todo mundo tinha que saber aquela peça, e uma peça de livre escolha. Então, a gente sabia que a gente ia cantar 3 músicas. Um hino, ia depender do papelzinho, uma canção de livre escolha e uma canção comum. E nós trouxemos para Araraquara o primeiro lugar. Que beleza. Isso foi em 79. Tem na minha cabeça o ônibus entrando no bairro do Carmo e o motorista... e os pais indo buscar os seus filhos. Emocionante, emocionante. E foi então que o nosso amigo, né, o saudoso Wilson Luiz, me procurou e falou, olha, porque os jornais falaram muito, na época o prefeito de Sante mandou ofício para a gente, cumprimentando, dizendo o orgulho da cidade ter trazido o primeiro lugar. Aí ele apareceu com o saudoso Wagner Bellini, os dois, querendo me fazer um pedido. Eu falei, se eu puder ajudar, você não faz o hino para a ferroviária? Eu falei, eu não sou compositor. Não, cantar com as crianças o hino, vai ser tão bom. Mas só que tem uma coisa, você tem que colocar obrigatoriamente. Quando ela ataca, é um perigo na área, salve a ferroviária. E essas frases... De quem são esses versos? De quem são? Não era do Wilson Luiz. Não, absolutamente não. Tem uma pessoa na jogada que eu preciso descobrir. Eu tenho uns papéis lá em casa que o Wilson Luiz me levou um dia lá na biblioteca, falando sobre o hino, as promoções de vocês, dos melhores do esporte, um lance assim, né? Bom... Tanto é que tem um troféuzinho ali, então, dos melhores do esporte. E eu me lembro que eu não sei, eu nunca soube se é virtude ou defeito, eu não sei falar não. Eu peguei e escrevi. Ensaiei com as crianças e liguei para o Wilson. Falei, Wilson, se você quiser passar por aqui. E foi. Com um gravadorzinho National, aquela gavetinha ali. Essa história eu conheço bem. Pois é. E ele gravou. E você, não sei se vai se lembrar disso, vocês tinham, no antigo prédio aqui da Espanha, sim, onde hoje funciona ali o shopping, sim, vocês tinham a rádio, né? Tinha um auditório, tinha um estúdio onde a Irene Volpatti fazia a programação matinal, e vocês tinham um espaço maior onde funcionava a redação, o espaço de redação do esporte. Exatamente. Né? E eu tinha umas parcerias com a Irene Volpatti. Num dos dias que eu estive lá, você me chamou e falou, vem cá. Você lembra disso?
Mais ou menos, lembra? Você vai saber. Vem cá. Eu nunca tinha entrado ali. Eu entrei com você, você falou assim, escuta isso. E você pegou uma fita de rolo Sim. e puxou lá, ó, acertou. Aqueles gravadores Akai. Isto. E deu o start lá. E então eu ouvi as minhas crianças cantando o hino que a gente tinha apresentado para o Wilson e que tinha sido gravado naquele gravadorzinho National. Certo. Tá? Tanto que eu tenho guardado hoje, por sua causa, tá? E sou muito grato por conta disso, aquele momento que, para mim, é um momento histórico. Tá? E por conta disso, a gente começou a divulgar o hino. Sempre que eu podia, eu cantava o hino da cidade e o hino da ferroviária. Até que em 2000, para comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil, eu apresentei na universidade a proposta de uma noite cultural. Né? Mas uma noite onde nós tivéssemos a presença de pessoas que, de alguma forma, tivessem um vínculo com música. Né? Então, eu lembro que eu fui visitar as filhas do Maestro Tescari. Eu não conheci o Maestro Tescari, mas conheci 3 das filhas dele. Né? Elas me receberam muito bem, me deram um monte de partituras. E eu falei, escutei essa daqui, Brasil. Uma delas me disse, essa música papai escreveu, nunca ninguém cantou. Eu falei, então vai ser essa daqui. Escolhi o Maestro Tescari, a música Brasil. E assim foi. A dona Aparecida Guiar, que faleceu recentemente, autora do hino da cidade. A Vandercy, que é aquela professora, compositora aqui da Vila Xavier, ela também tem um hino que não é um hino oficial, mas é um hino oficial escolar. Sim. Tá? Também fizemos a apresentação e chamamos as pessoas para que fossem, então, receber a homenagem. Na época você tinha se acidentado, não pôde ir, foi o Wilson Luiz no lugar para receber a homenagem. E a partir daí, quando o coral da Universidade de Campos, porque foi muito bacana, você não estava lá, mas eu posso até te emprestar uma hora o vídeo para você ver. Nós bolamos assim, tinha um rádio antigo no canto do palco, o coral posicionado, e o menininho entrava, esse menino já é avô hoje, entrou com uma bola, com o uniforme da ferroviária, ele vai no rádio e começa a mexer no botão para aquele sintonizar. som característico, até que ele para e você narrando o gol. E vai a ferroviária, é gol. Quando fala é gol, o coral entrou cantando. E o menino com a roupinha da ferroviária, com o uniforme, com a bola, e fazendo uma coreografia própria do torcedor que frequenta as arquibancadas da arena. Né? Então, a partir daí, o hino ficou ainda mais vivo. Né? Mas tudo começou por conta de um coral escolar que participa de um evento nível estadual. Essas crianças foram depois receber o prêmio no Palácio do Governo em São Paulo. São Paulo. Receberam o troféu das mãos do vice-governador, que era o José Maria Marim. Que, eu não sei, ele estava morando nos Estados Unidos, acho que ele faleceu. Foi preso, já faleceu. Acho que faleceu faz pouco tempo. Exatamente. Então, eu falo que eu tive a oportunidade de receber o prêmio das mãos da Marim, que ele estava respondendo pelo governo do Estado naquela época. Moacir, a gente ficaria muito mais tempo aqui, mas eu quero encerrar, então, já que você falou tanto e contou a história do hino, até alguns detalhes eu confesso que não conhecia, mas o hino está aí. Então eu quero fechar a sua participação aqui com o Marquinhos colocando no ar esse hino, que para mim é sensacional, porque ele é muito futebol. Ele é muito futebol, ele é muito ferroviária. Você sabe, Zé Roberto, só um minutinho a mais, senão não vamos chegar na sexta-feira e não acabou o programa ainda. Depois eu escrevi o hino do Américo. Sim. E eu fui levar no seu programa, você tinha o estúdio ali na Bento de Abreu, e quando ficou pronto eu fui levar para vocês. Né? E eu tive a oportunidade de pegar o automóvel, ir até Américo, estacionar o carro ao lado do estádio e ouvir o povo presente no estádio cantando o hino que eu tinha feito. Que beleza. Uma nova força no esporte surge no interior paulista.
é o Américo, da cidade doçura, é o hino do América. Então, eu sentado no automóvel, eu me emociono facilmente, mas agora é mais do que, o motivo é mais do que forte, né? Ouvindo a plateia, Américo, canta a torcida, Américo, sempre pra frente, Américo, Esse orgulho refrão, do povo de Américo, brasiliense. Então, eu ouvindo, então estou contando isso porque o meu sonho um dia é poder entrar no estádio, na Arena da Fonte, e ouvir o povo cantando. Quando ela atacar, é um perigo na área. É verdade. Como sonhar não paga imposto ainda? Ainda, né? Ainda. A gente vai sonhando. Vai sonhando. Então vamos, mas você ainda fica, porque eu quero que você, né, no respingo final, volte a falar do lançamento amanhã. Mas esse é um hino que eu preservo, né? Tanto é que nós temos aí várias gravações desse hino. E é muito futebol, é muito Ferroviária. A identificação da letra, da música, com a camisa da Ferroviária, e quem não conhece vai conhecer agora, é alguma coisa assim que nos toca profundamente. Né? E vou contar uma coisa que você não sabe, nem Marquinhos. Embora o Marquinhos viva a Ferroviária, respire Ferroviária. Se você lembra do Manuel Moreno, sim, né? Sim. O filho dele, o Zé Servan, que é outro também idealista, né? Manuel Moreno está aqui também. Está aqui em foto tá aqui, aí. Então. E o Servan, eu chamo de Servan, né? Sim. O Zé Servan. Zé Servan. Me pediu se eu arrumaria uma cópia do hino. Por quê? Porque o antigo motorista da Ferroviária, não lembro agora o nome, pediu porque ele sempre que entrava no ônibus, ele colocava o hino para os atletas ouvirem. Eu falei, olha que loucura. Aí esse meu amigo que faleceu agora recentemente, a semana passada, falei, Marco, me faz uma cópia que eu tenho que dar de presente para o motorista do ônibus, né? Como é que chama o motorista do ônibus? O Fred? É o Fred. O Fred, Fredão. Acho que é o Fred Alonso. Isso mesmo. Então, é aquela história, a gente... É muita história, né? É uma história. É muita pena, história. E muita história bonita, né? E é uma pena, Zé Roberto. Você sabe que quando a gente nasce, Deus nos dá um livro com as folhas em branco. Você escreve a sua história. Sim, é verdade, né? É claro. Eu tenho uma canção que eu falo, você tem o seu pincel, tem as suas tintas, pinte o seu paraíso e depois entre nele. Parabéns, caro artista. Nós temos a oportunidade de pintar a nossa vida. Sim, exatamente. Entendeu? E tem gente que chega no fim da vida, não tem nada escrito. Não tem nada escrito. Não tem nada pintado. É verdade, um livro com páginas em branco. Né? Que tristeza. É verdade. Que tristeza. Muito bem, vamos então ao hino da Ferroviária. A gente renova então o convite aí para o lançamento do livro Para Pensar e Cantar Colorindo, que será amanhã, sexta-feira. Isso, amanhã, dia de 26, sexta-feira,
às 16h30. É um trabalho voltado para os associados aqui da Regional de Araraquara, associados esses que foram contactados pela coordenação aqui da instituição. Bem, vamos combinar um botequim esportivo para falar de música, né? Para ouvir música, né? E ouvir você. Tá bom. Tá certo? Tô dentro. Tá dentro e vai ser o primeiro. Tá bom, tá bom. Certo. Tá okay. Muito bem. Moacir, um grande Só abraço. um detalhe, como eu estou sem couro, a gente tem duas opções. Sim. Se me dá um tempo e eu Sim. faço um catado, e se não der tempo eu vou, canto eu me preparo e vou. Aí tem outras coisas aí, né? A gente vai conversar direitinho, Tá porque bom. esses momentos que você reviveu aqui hoje, né? Com roupa nova, com Almir Sater, vamos ver se a gente consegue trazer tudo isso também para ilustrar uma conversa que vai ser uma conversa muito longa, não resta a menor dúvida, e a gente tem a ideia, não falamos do dia a dia da Ferroviária, não falamos de nada, e a audiência está aí, que o Marquinhos pode comprovar através da manifestação aí das redes sociais dos campeões da bola. Para vocês terem ideia, a audiência que a gente tem no semanal no programa, sem a gente falar da Ferroviária, é a mesma e passou. Quer dizer, os mesmos números que a gente tem da programação, da audiência grande, que é uma audiência grande, a gente só tem a agradecer, fantástica, né? Um abraço ao Zé Roberto Pradelli, que é um ouvinte assíduo, amigo dos campeões da bola, está sempre com a gente, Meu que é primo do Maestro, com a gente aqui também. Obrigado, viu, Zé, que nos mandou o hino hoje também pelo WhatsApp para a gente colocar aqui no programa. Então, um abraço a todos eles. E daqui a pouco a gente vai falar da Ferroviária e do treinamento. Restam dois treinamentos antes do clássico de domingo. Moacir, um abraço, boa noite, sucesso amanhã. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. E sempre que eu puder participar com você desse bate-papo, vai ser sempre com alegria a minha presença. Muito obrigado.